Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Doutora, bem-vindo à sua leitura. Esse período fala muito sobre a pausa do entendimento da própria vida. Ela é uma pausa de fato concreta que envolve sobre a sua segurança de vida, aquilo que te mantém, os seus relacionamentos, dinheiro, casa e o teu valor próprio também. Tem uma sensação com um papel pendurado na leitura de vocês que mostra uma fase em que não dá para resolver as coisas pela força, nem pela teimosia ou a necessidade de, manter a mesma estrutura apenas porque ela está te dando a segurança que você acha que tem. Talvez seja um momento interessante de você parar de fugir sobre o entendimento da própria vida, e isso definitivamente não é mais uma atitude concreta a ser feita. E não é uma pausa que vocês estão tendo de forma morta ou passiva. É uma pausa literalmente de entendimento sobre a própria vida e as próprias habilidades. Eh, a leitura de vocês me chama bastante atenção quando se diz respeito à prosperidade e ao dinheiro, porque essa rainha de ouros e esse 10 de copas na casa 2 e os enamorados e o sol na comunicação, fala que não vai ser um período de ruindade quando se trata desse lado material, mas que ele obrigatoriamente vai exigir um ajuste fino e uma lapidação do que você vem trabalhando. E esse trabalho ele pode ser interno, mas ele também tem uma concretização externa. Se explica muito sobre a situação de vocês, astrologicamente falando, nesse período. O que estava confuso muito provavelmente vem a ganhar forma por meio de algum tipo de conversa ou acordo. Vocês têm que parar de ter medo de tomar decisões sobre a própria vida, principalmente decisões que envolvem o outro, porque o destino de vocês é o que importa naquilo que você se baseia como verdade. E às vezes você está ocultando a tua própria verdade com medo de perder alguma estabilidade que você já tem. Outra coisa muito interessante é que caso você esteja procurando algum tipo de reconciliação, é um período muito favorável. E assim como uma compra ou uma reorganização doméstica. Só que o fundo do deck com 9 de espadas me traz a sensação de que existe uma ansiedade de medo de errar ou medo de perder essa estabilidade. Medo também de não ser escolhida ou escolhido, medo de não dar conta. Eu traduzo muito como medo de confiar no próprio caminho, sabe? Só que vocês precisam perceber que segurança não é só material, não é só ter dinheiro, é também saber se posicionar referente à sua própria verdade sem se abandonar. E baixar um pouco a guarda quando vocês estão errados. A oportunidade maior do jogo de vocês está literalmente em construir alguma coisa mais próspera, mais clara e mais verdadeira. Porque a ruína, ela vem a acontecer por intermédio da falsidade que você utiliza dentro do teu coração, a forma como você caminha com as coisas. E tem um cuidado muito grande de você precisar não ser paralisado pelo medo. O excesso de defesa também é uma resposta. A minha leitura intuitiva sobre o momento de vocês é que vocês estão num período de revisão. E essa revisão ele pode estar envolvendo alguma coisa relacionada ou à pessoa da qual você mora, um casamento, ou uma estrutura familiar, ou até mesmo crenças. O Papa
Ele geralmente aparece no meu jogo quando diz respeito a religiões também e obrigações religiosas. Pode ser viável para um grupo de pessoas aqui. Mas acho que na prática a pergunta maior é sobre sustentar o que eu acredito ou sustentar o que eu me acostumei. Porque parece que uma dinâmica, ela se enraizou de tal forma que acaba ofuscando e ocultando o seu reconhecimento do seu próprio valor. E isso parece um papo muito chato e cansativo, principalmente porque a gente demora um tempo e um trabalho interno eh, sequente, né? Vamos colocar assim, para que a gente clarifique isso, entenda de uma vez por todas do que é o nosso próprio valor, porque é uma coisa individual de cada um. Só que o papo maior aqui é sobre o compromisso que vocês têm com vocês mesmos. O jogo ele mostra literalmente uma fase em que você decidir só pela obrigação, ou se sacrificar demais e preservar uma estrutura que na verdade precisa ser repensada e a vida já tá te colocando para repensar em algo. E o céu reforça também esse clima, porque ele mexe bastante com a tua comunicação, com a tua casa, com a tua autoestima. Então, você vai vir a perceber que algumas coisas só vão começar a melhorar quando você parar de carregar as coisas em silêncio, parar de confundir, às vezes, paciência, de forma que você está atingindo uma questão de autoabandono. E parece que vocês não estão enxergando isso com a veracidade, sabe? O eixo de vocês está muito relacionado à ferida e recuperação de valores de poder pessoal. Porque vocês parecem muito defensivos sobre o próprio poder. E isso pode deixar vocês com um vício em ficar suspenso, ou um vício até mesmo de ficar buscando uma estrutura mais alta ou querendo aprender mais, sendo que, na verdade, a mente ela tá já em luta, ela tá em ruído, só que vocês precisam entender que essa tanta visibilidade que vocês procuram e clarificação da mente, ela tá fazendo vocês duvidarem, às vezes, do próprio caminho de vocês, sabe, um excesso de dúvidas, essas dúvidas elas não são, pertinentes, de fato, para o seu caminho, elas te fazem duvidar do seu próprio potencial. Ah, a área mais ativada de vocês definitivamente é a casa do dinheiro, da casa, porque vem uma parte boa, que é a parte do dinheiro. Não parece necessariamente algo que vai faltar ou algo que vai te desestruturar, muito pelo contrário, até aparece uma ancoragem numa figura muito próspera. Isso pode estar relacionado à ajuda ou auxílio de pessoas. ah, e aí eu posso colocar possivelmente materna ou um período de estabilidade maior familiar, a um cheiro, alguma coisa relacionada a patrimônio, investimento, construção, pode ser. Mas a casa, por outro lado, tá passando por um abalo que vai obrigatoriamente fazer você se reorganizar. E a gente pode estar falando sim sobre uma briga doméstica, um realinhamento da sua base. Não necessariamente pode ser algo crítico assim, mas como eu mesma estou captando, que derruba um arranjo falso, porque a torre tá ali. E aí obriga você a se reconstruir melhor. Ainda mais Júpiter, nesse momento, vai expandir o lar de vocês a partir do fim desse mês. Então, isso vai fazer com que vocês tomem e rebolem a decisão aí que já tá difícil de sustentar. Ou difícil de sustentar financeiramente, ou emocionalmente, ou até mesmo os dois, para algumas pessoas. A casa zero, voltando, eu acho que além dessa recalibração espiritual, é que você tá num compasso de espera, e isso é bagunça interna, mas você precisa descer sobre sua ética e os seus valores. Não deixar essa pausa virar de eterno, nem essa indecisão interna, não ter prazo de validade. O Papa também ajuda, mas ele ajuda quem quer ser ensinado, quem aceita ser ensinado. Sobre o mental de vocês, a sua cabeça me aparece estar em luto
em briga com você mesmas, é tipo o 5 de copas, é como se você tivesse fixada no que você perdeu, ou no que faltou, ou alguma sensação de abandono antiga, uma escassez antiga. E a gente não consegue enxergar as 2 taças que ficaram de pé, porque a gente tá de costas. Mas o 5 de paus é literalmente o barulho das vozes falando assim: "Olha, vamos duvidar aí desse caminho, porque eu não sei se tá certo". Só que não é espada, sabe. Então o conflito ele não é necessariamente racional, é emocional e advindo da tua autoestima. Então, você provavelmente não tá confusa por falta de lógica, entendeu? Você tá ferida. E o cuidado maior aqui é você ter uma decisão de sair de um luto que já se tornou uma coisa muito torta. Cravar um rumo maior, olhar as coisas de forma com um copo mais cheio do que o copo meio vazio. E o que ainda tá inteiro na sua vida e aproveitar o que tá inteiro. A casa 2 que fala sobre o dinheiro é a ancoragem material muito próspera. E como eu falei, principalmente relacionado à mãe ou à estabilidade familiar, à compra de alguma coisa. É um ótimo momento para heranças, seja simbólicas em questão de segurança ou algum apoio material de alguém. O 10 de copas colado no vínculo familiar conjunto ao financeiro de vocês, parece que o seu valor material e seu valor afetivo, eles estão meio que no mesmo nó. E isso é necessariamente algo bem bom, desde que você, evite por impulso provar o valor gastando. Prosperidade de vocês vem muito advinda de raiz, de método, de estabilidade, não é algo explosivo. Eu vejo uma conversa importante que vai clarear vocês. A possibilidade aqui é de um resgate de um vínculo familiar distante. Eu acredito que seja por meio de uma palavra ou de uma conversa honesta. O sol é uma carta muito luminosa, geralmente uma verdade que aparece, um mal-entendido que acaba se desfazendo. E essa clareza, ela revisita algo muito antigo, não é um assunto novo. É uma mensagem velha, algum combinado mal resolvido. E a sua voz vai ser muito instrumento de cura para esse mês, tá? E a ferida que tem alguma coisa relacionada à visibilidade de vocês vai virar uma resposta, algo a ser observado diferente. Mas cuidado com a comunicação de vocês, porque vocês precisam escolher muito bem o tom. Isso não deve ser feito para vocês endurecerem ou achar que a verdade de vocês é a correta. Já a casa da família de vocês, alguma coisa vai, de fato, sacudir essa base, como eu mencionei. Eu chuto sem uma briga ou um susto, mas não vou ditar uma catástrofe aqui, tá? Porque vem o 3 de ouros e o 3 de ouros ele é a carta da obra, do concerto, da reconstrução em parceria, da comunicação. E na prática, isso provavelmente vem a ser ou uma reforma, ou uma mudança, uma reorganização da casa, ou a necessidade de uma conversa familiar que precisa reposicionar todo mundo que está dentro daquela família. E a torre, ela é necessária para a limpeza que precisa acontecer, para que você consiga expandir o teu lar depois. A casa do amor, do da vida amorosa nesse momento, eu não entendo por que tanta armadura, já que o 9 de paus ele é a carta da guarda alta, né. E o 9 de ouros, são 2 noves inclusive, me fala sobre o conforto de bastar a si mesma ou a si mesmo. É você desfrutando de um jardim fechado, muitas vezes passando por algo sozinho sem falar para o outro,
Para quem tem relação, talvez seja uma fase de lapidar, trabalhar, refinar o que tá existindo na dinâmica de vocês, para ver se realmente aquela pessoa ela tá arcando com as responsabilidades emocionais que ela tem no relacionamento que vocês têm juntos. Porque isso precisa ser bilateral, não unilateral, entende? E também estar aberto às expectativas da outra pessoa, porque me mostra que a força e onde você está se segurando, talvez não esteja traduzido em formas tão gostosas de estar ali. E eu tenho um adendo muito importante, os padrões das relações passadas que vocês já tiveram, talvez eles possam te ensinar alguma coisa sobre essa dinâmica que você está vivendo a vida amorosa agora? E aquilo que te aprisiona, você usa como informação, não vai usar como um muro, mas aquilo que realmente pode ser utilizado agora é questão de se pensar sobre os relacionamentos passados, o que eles te ensinaram. Talvez agir emocionalmente mais madura? Sobre a questão relacionada à rotina, trabalho, sua saúde também. Eu vejo sua rotina vivendo um cabo de guerra, porque o imperador ele quer ordenar, ele quer disciplinar, ele quer controlar tudo. Às vezes no punho, isso pode ser um excesso de obrigações que te pressiona, excesso de tarefas. O cavaleiro de paus também parece a, ne- a- a tentativa de microgerenciar as coisas e ao mesmo tempo querer explodir. Referente à saúde, eu preciso dizer que é importante vocês tomarem cuidado com o estômago, com a agitação, às vezes o sono picado e a digestão. Vocês precisam regular o ritmo e procurar, hã, estar num corpo mais disciplinado, talvez, ou mais afim com a saúde de vocês. A casa 7 de vocês eu vejo relacionamentos, as parcerias, caso houverem, questão até mesmo profissional, e eu vejo a tradução muito literal aqui, que é o 2 de copas e o 8 de ouros. A relação de vocês, seja em questão de sociedade ou parceria, ela está em fase de construção dedicada. E o trabalho, ele pode estar conjunto a essa pessoa, mas o 2 de copas ele garante, na verdade garante não, eu acho que é uma palavra muito forte, ele ajuda que haja reciprocidade, troca de igual para igual. Não há um período muito interessante sobre a dúvida se a parceria está sendo algo sólido ou mútuo. Eu acho que é um período mais de lapidação de fato. Então, não levar ansiedade ou esses ruídos mentais para dentro das parcerias, porque me parece que o vínculo ele tem uma capacidade muito grande de ser saudável. É só uma questão de realinhamento, não sabotar essa por projeção, sabe? Ferida que é sua. Agora sobre a espiritualidade de vocês, é um momento que o seu espiritual ele tá reacendendo com força, né? O Ás de Paus é o despertar da potência. E a força, ela é o domínio sobre o instinto, sobre o medo, sobre a própria intuição. Então tem uma proteção muito forte, um poder pessoal muito forte. E eu acredito que você não precisa se proteger mais do que você já se protege. E entender também talvez o próprio limite acerca da sua espiritualidade. Veja bem, a força ela não briga com o leão, ela acaricia ele até ele obedecer. É você construindo seu caminho espiritual, utilizando do próprio instinto. A espiritualidade ela tá muito boa,
aqui para vocês. Questão de metas e aí a expansão que vem a acontecer. Eu vejo que um chamado relacionado, talvez um chamado de rumo, amadurece e torna até um marco e alguma coisa que pode virar uma comemoração. Vou explicar. Parece uma direção que você vinha meio que adiando, você acaba se decidindo sobre ela e você vê que aquilo realmente é o certo a se fazer. E isso tem um cheiro muito certo de, tipo, alguma coisa relacionada ao doméstico, que seja oficializando um relacionamento de fato e morando junto ou terminando um casamento. Entende o que eu quero dizer? É alguma coisa que tem um marco doméstico e há uma mudança bem-sucedida. Hã, tem uma virada de visão e de rumo na vida de vocês muito forte aqui. É um período muito interessante, principalmente quando se trata de estudos e viagens, porque o caminho me aparece próspero em ter novas experiências nesse sentido. A casa 10, que é a casa da carreira, da visibilidade, até a previsão de vocês, a me parece que tem duas forças diferentes. Uma vai te chamar para assumir uma presença mais pública, mais magnética, mais dona de você mesmo ou de você mesma. E o 8 de copas te empurrando para deixar para trás alguma situação profissional que já não te preenche mais. Mesmo que esteja ok, entende? Mas às vezes está te custando muito. E a Rainha de Paus, ela é literalmente uma versão curada dessa ferida de visibilidade. Em vez de você se esconder, de você, fingir que nada disso está acontecendo, é ocupar o seu palco. Mas para isso, o 8 de copas, ele precisa que você abandone alguma coisa que está morna e que está desgastante. E sair em direção a algo. Não é só você correr para longe de alguma coisa ou alguma obrigação, é você sair em direção a algo que te preenche. Questão das suas amizades, as redes, os apoios que vocês vêm a ter. Eu vejo um convite, uma oferta, muito afetuosa, inclusive, chegando por meio social. Acho que pode ser algum tipo de aliança ou alguém estendendo algum tipo de convite a vocês. Só que vocês estão muito vendadas diante dessa situação. Não quer olhar ou empurra a escolha para isso. É um convite que você se recusa a encarar. Provavelmente é essa postura defensiva que eu tanto falei no começo da leitura. Vocês precisam tirar essa venda, porque o 2 de espadas não resolve nada parado, ele só acaba adiando, 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 adiando. E a taça está sendo oferecida, né. Antes de decidir as coisas, você precisa, eh, ver se aquilo faz sentido, não é ficar parado. E o inconsciente de vocês, a leitura aqui me aparece que o conselho mais bonito de todos é que tem uma sementinha ali se formando sobre a vida material e a melhoria material de vocês. Só que também tem uma ferida sendo curada. Então, assim, veja bem, a torre derruba a base, o Ás de Ouros está se formando. A ferida que eu mencionei da estrela se curando. A estrela é uma cura literal de uma ferida relacionada à sua visibilidade, à sua própria paz, à sua capacidade de fazer dinheiro sozinho ou sozinha. E o novo tá nascendo, só que ele tá nascendo no escuro, no invisível, e tá tudo bem. Agora é um período realmente bom para você confiar nessa renovação, se deixar ver sem vendas. Ver o que você está semeando no fundo e o que que é realmente próspero para a tua vida nesse momento. A sua tarefa agora é literalmente não abandonar e não sabotar esse processo de cura que está acontecendo. Porque você tende a fazer isso pelo excesso de 9 e pelo excesso de 5 na leitura de vocês. Os que os padrões mais importantes aqui é a ferida de vocês de valor em identidade. Outra coisa também é o dinheiro ancorado, e esse abalo
e essa reconstrução da base doméstica. Só que as coisas vêm se clareando bastante, tá? Não leve o amor em postura defensiva. E aceite um apoio material e financeiro, independente de quem for vir. Eu vejo possivelmente, sim, ou uma figura materna, uma mulher, alguma coisa nesse sentido, mas pode ser também outra figura. Mas eu vejo alguém te estendendo uma ajuda. É um ótimo período, inclusive, sobre compras, investimentos, organização do seu próprio patrimônio. E é isso. Um beijo.